É sempre bom e um exercício espiritual nos reunirmos para exaltar e louvar o nome de Jesus. É um privilégio o que o Senhor nos concede pela graça de Jesus, nos reunirmos, entendermos a palavra e compreendermos o porquê fomos chamados, porquê precisamos de Jesus Cristo, porquê precisamos de um Salvador. Nos reunimos para exaltar o Senhor e também para ouvi-lo. E todas as vezes que abrimos a palavra de Deus, nós então passamos a ouvir o Senhor Jesus Cristo falar. Um conceito que foi resgatado no período da Reforma Protestante. Este mês agora nós agradeceremos a Deus por este avivamento espiritual que trouxe novamente a pregação fiel do Evangelho, a pregação de Jesus para a igreja. Um dos conceitos que foram resgatados naquele período e que ainda hoje prevalecem nas igrejas de Cristo é que a pregação da palavra é a vox Dei. É uma expressão latina que quer dizer a voz de Deus. E Calvino, ele costumava dizer, o reformador genebrino, que todas as vezes que o evangelho é anunciado, é pregado em nome de Deus, é como se Deus em pessoa falasse ao seu povo. Um pregador não se torna divino, continua sendo homem, pecador, instrumento nas mãos de Deus, mas o elemento importante, principal é a palavra, e a palavra foi escrita por homens santos, e ela tem uma autoria maior. Esta autoria é celestial, é uma autoria divina. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. Então agora nós vamos estudá-la, e para o Evangelho de Mateus, onde nós temos aprendido mais sobre Jesus, nós seguiremos mais uma vez, novamente, Mateus capítulo 11, abram comigo. Mateus capítulo 11. O que começamos a aprender neste evangelho? Em sua primeira parte, nós notamos que Jesus, quando acabou de comissionar os seus discípulos, e esta missão inicialmente dada aos 12, Lucas capítulo 10, ele registra que ela se estendeu a 70 homens. Então, foi uma missão grandiosa. Após ter dado esta missão, primeiramente chamando os apóstolos, vocacionando-os e lançando-os, enviando-os como seus principais representantes, Jesus, então, ele vai e ensina nas cidades deles, dando exemplo. Ele não cruza os braços, mas sendo o exemplo, ele é ao mesmo tempo o evangelho, porque é o verbo, e dá lições aos seus discípulos de como anunciar este evangelho, que é a palavra viva do Cristo. Então ele sai a ensinar, e João Batista, o último grande profeta, fica sabendo da obra de Jesus. Mas até mesmo João teve dúvidas em seu coração, porque a sua mensagem anunciava o Cristo que viria e que queimaria toda a palha de iniquidade e resgataria o seu povo em liberdade e salvação. Então ele manda aos discípulos, e os discípulos vão perguntar a Jesus se ele realmente era o Cristo ou se João ainda deveria esperar. Lembremos que João Batista estava preso por sua coragem, por pregar a verdade. O rei Herodes o prendeu. Então Jesus responde a João, tirando-lhe a dúvida de que ele apenas estava confundindo a primeira vinda com a segunda vinda. Em sua primeira vinda era necessário que Jesus cumprisse a profecia e os cegos pudessem ver, que os surdos pudessem ouvir, que os mortos pudessem ressuscitar e os pobres de espírito
aqueles que necessitavam do evangelho ouvissem a pregação genuína. E Jesus então diz que bem-aventurado seria aquele que não achasse nele motivo de tropeço, de impedimento para entender e compreender a vontade de Deus para a salvação de seu povo. Quando o Senhor Jesus então diz estas coisas, a multidão que uma vez admirada com João saía das cidades até o deserto para ouvir aquele homem, começou a duvidar da sua função ou seu ofício de profeta. Murmurar, porque como é que pode João Batista, pregador tão poderoso, agora ter dúvidas? Ele mesmo nem sabe se Jesus é Jesus. Jesus então, ele faz uma das mais belas defesas que encontramos nos evangelhos, quando ele diz: vocês não saíram para ouvir um homem vacilante. Vocês não saíram para ouvir um pregador que antes era uma coisa e depois mudou de lado. Não, vocês saíram para ouvir o maior dentre os homens. Por quê? Porque foi escolhido para preparar o caminho do Salvador. Então, Jesus, ele trata deste assunto e ele então revela que na realidade o que estava acontecendo em seu tempo, em seus dias, era o enfrentamento contra uma geração de insatisfeitos. Vejam e acompanhem comigo a sequência desse estudo a partir do versículo de número 16, e a partir dele nós pretendemos hoje trabalhar e concluir o capítulo 11. Jesus então trata com uma geração insatisfeita. Jesus condena as cidades incrédulas, e esta condenação, ela é seguida de ações de graças, porque os discípulos voltam, eles retornam. O evangelista Lucas relata isso bem. E muita gente, ao contrário dos insatisfeitos, estavam recebendo o evangelho. Bem-aventurados estavam se tornando por receberem a Jesus. Então, observem a primeira parte, a partir do versículo 16, quando diz a palavra de Cristo: mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia, nem bebia, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaída! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor, abençoa-nos e dá-nos o entendimento da palavra, dá-nos o esclarecimento necessário, ajuda-nos a compreendermos a mensagem do Evangelho. Dá-nos, ó Senhor Deus, a compreensão, fala ao nosso coração, consola e conforta o teu povo, salva e liberta aqueles que ainda não receberam a Cristo e que hoje, mais uma vez, serão convidados por Ele a vir e a confiar nele inteiramente para a sua salvação. Oramos em nome de Jesus. Amém. A geração insatisfeita, então, aqui, ela é comparada por Jesus, a partir do versículo 16, que vocês acompanharam a leitura comigo, a crianças insatisfeitas com as brincadeiras feitas nas praças. Enquanto os amigos tocavam para que eles dançassem, e a ideia era de um casamento, e os colegas então resolviam, vamos simular um casamento, João casa com Maria, Pedro oficia, nós somos os convidados e tocamos, meninos na praça reclamavam, não, essa brincadeira não. Então eles mudavam e diziam, vamos brincar de funeral, vamos mudar, vocês não querem festa de casamento, não querem que nós toquemos as flautas para vocês dançarem. Então vamos simular, Manuel vai ser o defunto, João vai ser o oficiante, Maria vai ser a viúva, e nós estamos lá simulando, chorando, e eles, não, essa brincadeira também é chata, nós não queremos brincar disso. Jesus faz essa analogia, essa comparação, comparando aqueles homens com crianças que, insatisfeitas, não querendo brincar com seus colegas, só faziam criticar, dar ordens e criticar. Para eles, João Batista era um louco porque jejuava, enquanto eles queriam festa. Para eles, Jesus, ele era alguém extremamente liberal, porque eles queriam que fosse cumprida uma regra muito rígida, e Jesus não podia se misturar com publicanos, pecadores, prostitutas, esse povo não merecia ouvir o Evangelho. Jesus então compara a sua geração a pessoas extremamente críticas, que disseram que João, ele tinha demônio por conta do seu comportamento austero, rígido, isolado de todos, mesmo tendo eles indo e vindo ouvi-lo. E Jesus então era considerado um grande liberal, porque ele fazia aquilo que os religiosos de seu tempo não faziam. Misturando-se com as pessoas, ele ia até elas pregar o Evangelho. Em outras palavras, Jesus denuncia a sua geração. Diz que a sua geração era uma geração de insatisfeitos, porque eles tanto odiavam a pregação de arrependimento de João Batista, como odiavam a pregação que trazia a proclamação da boa nova do Evangelho por Jesus. Agora, nenhuma destas mensagens eram contraditórias ou estavam se contradizendo, mas se completavam. Até mesmo quando João, de maneira muito dura, pregou o arrependimento, convidava os homens a crerem em Jesus. Ele dizia, eu mesmo não sou o Cristo, mas ele já está no meio de nós, e vocês precisam se arrepender e crer nele, fugindo da ira vindoura. Jesus, ele vem e prega o Evangelho, mas mesmo assim é rejeitado. E em outras palavras, o que Jesus então diz é, porque vocês rejeitam a João, vocês também rejeitam a Jesus. Mas a sabedoria, no final do versículo 19, é explicada por Jesus, seria justificada por suas obras. A fé que levava o homem, ou que levaria aqueles homens a crer e a confiar que a mesma mensagem de João era a mensagem de Jesus, os levaria à obediência, o conhecimento
a fé e a confiança em Jesus. Jesus então diz: vocês são insatisfeitos ou representam uma geração de insatisfeitos, e não se enganem. A mensagem do Evangelho também advertirá vocês contra um grande perigo, que é receber a Cristo ou ter em seu meio a presença de Cristo e mesmo assim não se arrepender, mesmo tendo ouvido as suas palavras. Seguimos então para o versículo de número 20 e observem que na sequência Lucas vai deixar melhor registrado, completando este segmento aqui, ou esta narrativa, que após o retorno de seus missionários, Jesus ele então pronuncia juízo e maldição contra as cidades incrédulas, contra as cidades impenitentes. Vejam só comigo o que diz o Senhor no versículo de número 20. Vamos ler juntos o versículo de número 20. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Notem, Jesus agora se dirige aos homens. Lembrem-se que cidades aqui é uma forma de se dirigir aos habitantes da cidade. Casas não se arrependeriam, portas muito menos, muralhas também não, animais também não. As cidades aqui é uma representação daquela geração de insatisfeitos dos dias de Jesus. Jesus então se dirige a eles, Jesus passa a falar com eles, e o que Jesus aqui começa a revelar é uma palavra dura de condenação às cidades incrédulas, ou seja, ao povo e às gentes que não receberam a Cristo. O que Jesus vai mostrar aqui, irmãos, de início, é uma chamada também para a nossa geração. Porque todo ouvinte do Evangelho, ou ele é muito mais feliz, ou muito mais infeliz do que aqueles que não tiveram o privilégio que temos hoje. Ou você se torna bem-aventurado por não encontrar em Jesus Cristo motivo de tropeço, ou então você será a pessoa mais infeliz do mundo por ter o privilégio de ouvir o Evangelho e mesmo assim não se arrepender. Prestem bem atenção como Jesus ele tratou com aquelas cidades que o rejeitaram. Versículos de 21 a 22, ele fala de Corazim e ele fala de Betsaida. Vamos ler os versículos 21 e 22. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Segundo Jesus, no dia do juízo, quando ele julgar os povos, a situação será terrível para as cidades que receberam muito mais esclarecimento que as outras. Notem que Corazim e Betsaida, que ficavam ao redor do lugar onde Jesus escolheu se fixar ou estabelecer a sede da sua missão, Cafarnaum, sempre recebeu, sempre teve a presença de Jesus. Betsaida e Corazim foi alvo do amor de Jesus quando ele realizou muitos milagres, muitos sinais, quando ele trouxe a palavra viva, sendo ele o próprio Cristo. Mas qual foi a reação daquelas duas cidades? Elas não se arrependeram. Os homens daquelas cidades não deram ouvidos a Jesus. E Jesus então diz o seguinte: o que vai acontecer com vocês é algo muito sério. O que vai ocorrer com vocês é que haverá mais rigor no dia do juízo para você, Corazim, para você, Betsaida, do que as duas cidades mais ímpias dos dias do povo de Israel no passado. Tiro e Sidom
duas cidades fenícias são mencionadas sempre no Antigo Testamento por sua maldade, por sua falta de amor. Os profetas, por exemplo, profetas como Isaías, denunciaram Tiro e Sidom por venderem os filhos de Israel como escravos. Eles não tinham nenhum amor ou misericórdia com os povos. Agora percebam que haverá maior juízo para duas cidades que presenciaram o ministério de Jesus, que perceberam e viram os milagres de Jesus, do que Tiro e Sidom. Versículo 21, Jesus fala: porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. A ideia aqui é mostrar que a importância da minha presença é tão grande, que se estas duas cidades, Tiro e Sidom, tivessem a oportunidade que vocês estão tendo hoje, rapidamente, aqueles homens iriam se arrepender. E a visão aqui de pano de saco e cinza era o sinal maior de um morador do Oriente, quando ele estava extremamente arrependido de seu pecado. Lembram quando Jonas passou pela cidade de Nínive pregando? A reação dos ninivitas, do rei até o cidadão mais simples, foi vestir-se de pano de saco e cinza, sinal de arrependimento, sinal de penitência, sinal de busca sincera pela misericórdia de Deus. Corazim e Betsaida não agiram assim, não se comportaram desta forma, e o Senhor então diz: contudo, eu falo para vocês, no dia do juízo, haverá menos rigor para estas duas cidades do que para vós outras. E o que dizer de Cafarnaum? Vejam comigo, Cafarnaum, versículos 23 e 24, também uma cidade que teve a presença constante de Jesus, foi uma daquelas que não demonstrou arrependimento, não demonstrou e não recebeu a Jesus Cristo, mas o rejeitou. Vejam só versículos 23 e 24, vamos ler. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. O que o Senhor então agora mostra de uma maneira irônica é que aqueles homens da cidade de Cafarnaum, mesmo não se arrependendo, tendo a presença de Jesus, a sua mensagem, a sua pregação, os seus milagres em seu próprio meio, acreditavam poder alcançar o favor de Deus. E então o Senhor Jesus diz: vocês acham que subirão até o céu? Acreditam nisso? Pois vocês não vão subir até o céu, vocês não vão se elevar como acreditam, subirão, elevados, exaltados, descerão até ao inferno. E Jesus conclui: porque se em Sodoma, sinal da maldade, sinal da impiedade, repetidas vezes nas Escrituras, é exemplo de iniquidade, se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, Cafarnaum, teria ela permanecido até o dia de hoje. Jesus lembra que Sodoma foi uma das cidades destruídas por tamanha maldade praticada por seus habitantes. Jesus então disse: se eu estivesse no meio deles, a cidade permaneceria, mas vocês me rejeitam e ainda acreditam que subirão até o céu. Jesus conclui e diz no versículo 24: pois haverá menos rigor no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Vejam só, irmãos, como é interessante a mensagem do Evangelho.
O convite da graça de Jesus não separa, não afasta a gravidade de se rejeitar o convite. Se Jesus convida você nesta noite, se você ouve a palavra de Cristo, se você tem sabido que Ele é o único Salvador, o único que tem poder para salvar, e você o rejeita, haverá menos rigor para você do que para Sodoma, para Gomorra, para Corazim, para Betsaida. Sabe por quê? Porque assim como Tiro e Sidom, porque assim como as cidades onde Jesus viveu, onde Jesus pisou, assim como nelas, os homens, as mulheres, os filhos tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho e o rejeitaram. Você também sofrerá o justo juízo de Deus por não aproveitar a oportunidade que Deus lhe dá de hoje, no dia de hoje, permanecer e crer no nome de Jesus. A situação para aquelas cidades seria terrível, segundo a palavra de Jesus, assim como será para você que está tendo a responsabilidade ou a oportunidade de receber maior esclarecimento. Você vem à igreja, vem e vai, e ouve a mensagem do Evangelho. Você tem facilidade para comprar a Bíblia, facilidade para ouvir sermões. Você tem facilidade para ir hoje em seu país e livremente sentar-se e ouvir a pregação do Evangelho. E porque você tem a oportunidade de receber maior informação, quanto mais você rejeita, você acumula para si maior juízo. A Escritura nos diz que haverá diferentes galardões e também juízos no dia final. Lembram de Nínive, quando o Senhor falou que aquela geração que foi salva por Jonas, pela pregação de Jonas, foi salva por Deus pela pregação de Jonas, aquela geração, a rainha de Sabá, aquela que recebeu a palavra através de Salomão, julgarão esta geração impenitente no dia do retorno de Jesus. Percebam a posição que o Senhor concedeu àqueles homens, concedeu àquela rainha. Do mesmo modo, o Senhor também mostra que haverá maior juízo para aqueles que não ensinam o verdadeiro evangelho aos homens. Vejam comigo no evangelho de Mateus, este mesmo evangelho, capítulo 23, e verifiquem comigo o peso da palavra de Jesus contra os escribas e fariseus de seu tempo. Ele diz, e a sua palavra é muito séria contra aqueles homens, Mateus 23, versículo 13, vejam só. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Percebam que o juízo será maior para com aqueles que, tendo a missão, a responsabilidade de conduzir os pecadores para o reino, estavam fechando as portas do reino para eles. Então, o Senhor aqui nos chama a atenção, irmãos, para algo muito sério. Você e eu, que temos recebido de Cristo a responsabilidade de pregar o Evangelho e ao mesmo tempo o esclarecimento de conhecer o Evangelho, se nos omitimos, se não nos arrependemos, se não cremos e recebemos a Jesus, traremos ou atrairemos maior juízo para nós. E sabem por quê? E Jesus deixou isto bem claro quando ele falou para Corazim, Betsaida, quando ele falou para Cafarnaum. Porque o juiz de toda a terra, que se chama Jesus, ele tem conhecimento sobre tudo. Ele sabia de fato o que Tiro e Sidom fizeram, por isso ele pronunciou aquelas palavras. O juiz de toda a terra, que é o Senhor de tudo, ele não deve revelação a ninguém.
Porque se ele devesse, ele seria injusto em não reter, ou em reter esta revelação. O juiz de toda a terra é aquele que punirá os incrédulos no dia do juízo, levando em consideração a oportunidade que eles tiveram. Ninguém poderá se levantar no dia do juízo, tendo tantas oportunidades, e lembrar ao Senhor que não se arrependeu porque faltava mais um pouco de tempo. Quando a própria palavra de Deus nos mostra que o tempo para que o homem se arrependa e receba a Cristo é hoje, nunca pode ser amanhã, amanhã e depois de amanhã. As implicações desta verdade para as nações cristãs são extremamente sérias, meu irmão. As implicações para eu e você, que temos o privilégio, que temos o dever de fazer o nome de Cristo conhecido. Essas implicações são sérias para nós, porque revelam tudo aquilo que o Senhor nos tem dado de graça. E nós não podemos reter ao mundo aquilo que nos foi dado de graça. A você que tem recebido de Cristo a oportunidade de ouvir a sua palavra, não se esqueça, você tem o privilégio glorioso de com liberdade vir à igreja e ouvir a respeito de Jesus. Não desperdice este momento. Sabe por quê? Porque quando Jesus continua, e depois que ele mostra que ele é quem tem o poder de decidir a respeito da sua vida, não pense que é você quem decide por si mesmo o seu destino eterno. Depois de mostrar a seriedade daqueles que rejeitam e não aceitam, mesmo tendo o privilégio de ouvi-lo, Jesus então, ele apresenta através de uma oração o seu profundo conhecimento, a sua profunda comunhão com o Pai, lá no capítulo 11, versículo 25. Vamos voltar para lá. Por meio de uma ação de graças, em uma de suas orações, nós notamos o que o Senhor Jesus Cristo, ele nos ensina e nos revela, nos mostrando que após os 70 regressarem, Lucas 10 deixa esse registro muito bem claro. Jesus, ele condena a geração de seu tempo, insatisfeita, sempre crítica, sempre inventando algo ou alguma barreira para receber a Jesus Cristo. E seguindo este relato, os discípulos então contam o que foi que aconteceu quando eles retornaram. Eles fizeram a mesma coisa que Jesus estava fazendo. Eles disseram: Senhor, nós vimos algo extraordinário, milagres aconteceram. Os homens estavam recebendo o Evangelho. E Jesus louva ao Senhor com uma oração. E ele mostra aos seus discípulos a bem-aventurança, a grande felicidade que eles estavam experimentando porque não estavam entre os que rejeitaram a Jesus. E então, a partir do versículo de número 25, o que é que nós aprendemos? Que aquele que tem o destino dos homens em suas mãos, que tem poder para lançar o homem, corpo e alma no inferno ou salvá-lo do inferno, é aquele que tem feito isso pela graça, por sua graça maravilhosa e por sua misericórdia infinita. Leiam comigo os versículos 25 e 27 e percebam que nesse momento de ações de graças, Jesus revela que o fato de conhecermos a Cristo e entendermos o Evangelho é por causa da revelação do Pai e é por causa da ação imediata de Jesus intervindo, vindo e salvando. Vejam comigo o versículo de número 25. Vamos ler juntos. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos
e as revelaste aos pequeninos. Ao mesmo tempo que Jesus condena a sua geração por estar insatisfeita e rejeitar a Ele mesmo, palavra viva, o verbo que se fez carne e habitou entre os homens, cheio de graça e de verdade, após increpar juízo e mostrar, olha, haverá maior rigor para vocês, pela rejeição de vocês, porque vocês não estão aceitando a salvação que vem de Deus. Jesus mostra que tudo o que estava acontecendo não fugia do plano soberano de Deus de salvar o homem, e que o destino do homem estava ligado ao Senhor, nas mãos do Senhor. E quando ao mesmo tempo ele vê uma geração incrédula, mas contempla os seus missionários voltando e contando os frutos daquela missão, ele se dirige ao Pai e ele em oração diz o que vocês acabaram de ler comigo. Eu te dou graças, ó Pai, Senhor do céu e da terra, revelando a grande e maravilhosa soberania de Deus, o controle dele sobre tudo, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Aqui não tem nada a ver com Jesus revelar a palavra a quem não tem conhecimento, a quem não tem muita sabedoria, e revelar a palavra àquele que não teve oportunidade de estudar. Aqui não tem nada a ver com Jesus revelar a palavra aos indoutos e não revelá-la àqueles que são doutores. Não. A grande questão aqui está no fato de que o Senhor Jesus chama os pequeninos, os seus filhos, os cidadãos do reino, aqueles que como crianças estavam aceitando o reino dos céus, entendendo a palavra de Cristo, não desperdiçando a oportunidade, e o Senhor, à medida em que revelava estas coisas, eles semelhantes a crianças de peito, uma expressão mais literal aqui para pequeninos. Eles iam desejosos como um bebê quer mamar de sua mãe a Cristo para ouvir mais do Evangelho. Enquanto aqueles que se achavam sábios e instruídos, conhecedores da religião, como nós lemos no capítulo 23, tanto fechavam as portas do reino para os homens, como também não queriam entrar. A palavra de Deus, nos diz o Senhor, ela é revelada pelo Pai. Sim, diz o versículo 26, porque do agrado de Deus, ou porque Deus se agrada em revelar aos pequeninos, os homens chegam ao conhecimento da fé. Essa revelação que vem do Pai é algo maravilhoso, meus irmãos, porque nesta oportunidade que temos de ouvir a mensagem do Evangelho, está a ação direta de Deus em trazer a mensagem da cruz para nós. Mas esta verdade não se limita ao ponto em questão. Nós continuamos e lemos no versículo 27 o que se segue. O Pai é quem revela, e o Filho é aquele que vem revelar, sendo Ele mesmo o próprio Salvador, porque intervém na história, porque desce ao mundo, porque se faz homem, e como homem Ele se identifica com o seu povo. Versículo de número 27, vamos ler. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. A graça de Jesus, então, apresentada por Ele aqui, nos faz lembrar que naturalmente o nosso coração é mau. Naturalmente o nosso desejo é viver longe, rebelde, separado do Senhor. Naturalmente somos Cafarnaum, Corazim e Betsaida, não nos arrependemos. Mas percebam como a graça de Jesus opera. O Pai revela aos seus pequeninos a mensagem da salvação,
Porque foi do agrado do Pai, o Filho veio e interviu na história, sendo Ele mesmo aquele que veio revelar o Pai. E Jesus então diz: tudo me foi entregue por meu Pai. Juízo, mas também salvação. Percebam que à medida em que Jesus exorta aos homens, Ele não deixa de falar sobre o desejo de que os homens creiam, se convertam e sejam salvos. O Evangelho sempre nos explica e apresenta esta oferta graciosa. Adverte, diz: se vocês continuarem nesse caminho, morrerão. Mas se completa com a mensagem de Cristo quando diz: lembrem, tudo foi dado a mim por meu Pai. Foi dado a mim por meu Pai. Ninguém o conhece senão o Filho. Ninguém conhece o Pai se não for eu mesmo. Ninguém tem profunda comunhão com o Filho se não for o Pai, e Ele, sendo um com o Pai, se fez homem para salvar o seu povo dos seus próprios pecados. E Ele conclui e diz: ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Abram no Evangelho de João capítulo 6 e façamos uma comparação aqui. Em outro momento, onde Jesus ele fala a respeito da sua missão. E notem como o Senhor Jesus ele trata deste assunto. Ele diz no versículo a partir do versículo de número 41, capítulo 6, a partir do versículo de número 41. Os judeus continuavam rejeitando, murmuravam, e a partir do versículo 41, observem, diz: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Percebam que Jesus sempre mostrou ser o Messias, e sempre falou da intervenção dele mesmo como Filho de Deus para a salvação. Ele vem no tempo, na história, para salvar o seu povo. E diziam, versículo 42, não é este Jesus o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. E olhem só o que diz o versículo de número 44. Vamos ler juntos? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus, então, ele afirma mais uma vez a sua relação profunda de comunhão com o Pai. O Pai revela, o Filho vem para ser o Salvador. O Pai é quem encaminha o homem até Cristo, e Cristo é quem revela o Pai. De forma que em diversas passagens nós encontramos Jesus sendo aquele que perfeitamente veio revelar a vontade do Pai, porque Ele é um com o Pai. Quando um de seus discípulos disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Nós sabemos muito bem. Filipe foi este homem. Jesus então disse: eu estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não me tens visto. Quem vê a mim, vê o Pai. E ele pergunta: como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Jesus diz claramente, que os homens só poderiam ir até Deus se Ele mesmo revelasse gloriosamente a sua missão. Se Ele gloriosamente mostrasse a salvação. E ele deixa isso muito claro ao mesmo tempo que adverte os homens, afirmando que se vocês não crerem que eu de fato sou um com Deus, eu sou o verdadeiro Filho de Deus, eu sou. Se vocês não acreditarem nisso, ele conclui: vocês vão morrer, e vocês vão morrer em seus próprios pecados. Então Jesus ele descreve juízo, fala ser aquele que tem em suas mãos o juízo, ao mesmo tempo aquele que tem em suas mãos a salvação,
Por causa da sua intervenção, os homens têm ainda hoje a oportunidade de conhecer a vontade de Deus, de conhecer a Deus. E finalmente, voltemos para o capítulo 11, versículos de 28 a 30. Ele mostra que por causa do seu convite, os homens têm a oportunidade de conhecerem o verdadeiro caminho da salvação. Tudo, meus irmãos, absolutamente tudo depende de Jesus. O homem natural não consegue compreender aquilo que é espiritual. O homem natural considera loucura a pregação do Evangelho. Mas Jesus é aquele que vem revelar o Pai, e Jesus é aquele que graciosamente convida o homem a não continuar perdido e cego, a não continuar carregando pesados fardos, acreditando que com estes fardos, ele será salvo. Ele convida o homem a vir a ele, crer nele e então ser verdadeiramente livre. Versículos de 28 a 30, eu convido os irmãos a lerem comigo. O que é que nos diz a palavra de Jesus final? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ao invés de criticar, ao invés de rejeitar a mensagem do Evangelho, Jesus então mais uma vez revela a sua graça e o que ele diz aos homens. Percebam, Jesus sempre de maneira amorosa, sempre de maneira graciosa, conhecia o coração de todos eles, conhecia a rejeição e o ódio que brotava de seus corações. Conhece ainda hoje o que se passa em seu coração quando muitas vezes você diz: eu não acredito nisso, pastor. Eu não posso crer que eu não tenha nenhuma força em minha alma para decidir o meu destino futuro. Ele continua conhecendo a mim e a você. E a sua palavra não muda. E o seu convite é o mesmo. E então Jesus, podemos visualizar todo aquele instante, de maneira graciosa, estende os seus braços e diz: venham a mim, venham. Jesus os convida e diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vos aliviarei do quê? Do peso que o homem carrega pela culpa de seus próprios pecados. Ele faz romarias, ele reza terços, ele realiza missas, ele faz sacrifícios, ele dá dinheiro às igrejas, ele tenta de todas as maneiras fazer um modo ou buscar um modo que retire o peso da culpa, do juízo de Deus por rejeitar o seu Senhor. E então Jesus continua a repetir as mesmas palavras: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele continua e diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O jugo aqui já é utilizado, ou foi utilizado por Jesus, não mais trazendo aquela ideia dos jugos que eram colocados nos animais para equilibrar os pesos que carregavam. A palavra tem esse sentido também. Mas quando nós comparamos Mateus 11 com Mateus 23, nós percebemos que até mesmo os escribas e fariseus já chamavam o peso que era colocado sobre os ombros dos homens de julgos que eles deveriam utilizar: jugo da lei, jugo dos mandamentos, jugo da Torá, que era a lei dos judeus, a palavra como chamada. E o Senhor então mostra que aqueles fardos atados sobre os homens eram tão pesados como os que ainda hoje muitos tentam carregar e não suportam.
Leis e mais leis, regras e mais regras, caminhos e mais caminhos, acreditando assim que alcançarão o favor de Deus. Jesus então propõe algo diferente: tomem sobre vós o meu jugo. Ele não está dizendo aqui que a vida cristã agora será uma vida sem lei, mas ele está dizendo que se o Filho libertar o homem, ele verdadeiramente será livre. Que se ele agora entender que o peso que deverá carregar é muito mais leve, porque o Senhor carregará até a cruz, ou carregou os seus próprios pecados até a cruz, ele compreenderá o amor que terá ou devotará a Cristo, porque agora obedece os seus mandamentos, e obedece em gratidão, porque sabe que não é por obediência que ele será salvo, mas ele é salvo pela graça de Jesus. E esta graça maravilhosa de Jesus, o libertando da ignorância, da superstição, do erro, o conduz à verdadeira salvação. Eu posso falar disso, irmãos, sem imaginar, sem tentar trazer aqui algo que não experimentei. Vivi toda a minha infância e início da adolescência sob o jugo da ignorância, me ajoelhava em milho, rezava vários terços, acreditava olhando para imagens sem vida que alcançaria o favor de Deus, continuando em minha vida de pecados, fazendo aquilo que não agradava ao Senhor, e nada preenchia o vazio da minha alma. Oh, irmãos, como eu lembrava, os domingos para mim eram os mais tristes. Aquele período em que faltava algo para preencher a minha alma e nada que fazia adiantava. Até que um dia conheci a Cristo. E você sabe do que eu estou dizendo, aqueles que conhecem a Jesus. O peso cai. Tudo o que você tentava fazer agora cai. Porque quando olhamos para a cruz, percebemos que Jesus levou tudo aquilo que eu jamais suportaria levar. Jesus convida então a que tomemos o seu jugo e aprendamos dele. E ele diz: porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Percebem como Jesus, neste evangelho, ele vai cumprindo as profecias? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O bom pastor, que deu a sua vida pelas suas ovelhas, convidando ainda hoje o pecador a entender nele mansidão e humildade de coração. É o reconhecimento que nós necessitamos de Cristo. E somente nele encontraremos descanso para a nossa alma. A conclusão prática, no versículo 30, versículo final, é quando Jesus diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Qualquer outro jugo que tentemos carregar não equilibrará o fardo e o peso dos nossos próprios pecados. Somente Cristo liberta o homem da culpa do pecado. Somente Cristo liberta o homem da angústia, da ansiedade e da depressão que hoje é tão comum em nossos dias. Somente Cristo, e olhando para Cristo e tomando o seu jugo e carregando o seu fardo tão leve de amor e obediência, conseguiremos entender porque Cristo é tudo em todos, e porque Ele é suficiente e verdadeiramente satisfaz a necessidade da alma do homem. Eu concluo lembrando, irmãos, a mim e a vocês, as implicações para a nossa nação que tem rejeitado a Cristo são extremamente sérias, e você que ainda não recebeu a Cristo se inclui. E eu falo em amor, com temor e tremor. Não fique com aqueles que receberão maior juízo por terem recebido o esclarecimento do Evangelho e continuarem caminhando com o coração endurecido. Meus filhos,
Vocês que são jovens, crianças, não se esqueçam que os seus pais estão trazendo vocês para a igreja e vocês precisam de um compromisso e de uma fé viva, real, experimental, pessoal com Cristo. Não confiem em si mesmos, acreditando porque vocês vêm para a igreja com seus pais que está tudo bem. Eles estão trazendo vocês para que conheçam a Jesus e vocês têm conhecido. Recebam a Ele, creiam nele e encontrem descanso para as suas próprias almas. Você, que é tão querido nosso, que vem à igreja e que sabe do compromisso da igreja, que sabe e já tem percebido a diferença da igreja, não é para orgulho nosso, não é para orgulho de nenhum membro da igreja, não é para a exaltação do nome de uma igreja. Você nunca viu ninguém aqui pedir dinheiro a você. Você nunca viu ninguém aqui dizer que você deve dar 100 para ganhar 200. Ninguém disse aqui para você que se você seguir a Cristo você vai ficar rico. Ninguém nunca escondeu de você que quando você decidir a Cristo, porque se tornou manso e humilde de coração, porque Ele revelou a você o Evangelho, porque você foi encaminhado por Ele à salvação, você então entendeu o verdadeiro caminho da graça, o verdadeiro caminho da fé. Você sabe da seriedade desta igreja que não permanece por mais de 100 anos nessa cidade, porque tem conchavos políticos que a mantêm aqui, mas pela graça de Jesus ela caminha. Você sabe que o que nós temos para oferecer nós damos, é o Evangelho de Jesus. E lembre-se, se você não crê em Jesus, você se somará àqueles que experimentarão um grande juízo. Mas se Jesus está revelando ao seu coração a verdade, não relute e creia, não resista, receba, humilhe-se na presença dEle, reconheça-se pecador, deixe de viver sobrecarregado, deixe de pensar que a vida cristã ela é superficial, porque não é. Ela é um chamado e um convite da graça de Jesus, para que você creia nele e seja salvo. Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor Jesus Cristo, nosso maravilhoso Salvador, concede-nos a graça de entendermos a mensagem, de compreendermos como o Senhor Jesus nos ensina de maneira tão clara e direta os perigos que correm aqueles que vivem em nossa geração tão insatisfeita e dura de coração como a dos dias de Jesus, que não continuem caminhando para o inferno e para a desgraça eterna, mas que entendam que a salvação vem do Senhor. É Ele quem revela aos pequeninos de coração, aqueles que se reconhecem humildes, necessitados da graça de Deus. É Cristo quem salva, é a única esperança do homem. É Ele quem intervém, é Ele que desceu dos céus, é Ele que morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. Que possamos crer e confiar nesta mensagem que tem sido conhecida por nós. Que não haja juízo maior sobre aqueles que têm recebido tanto esclarecimento, mas têm rejeitado a palavra. Que haja salvação para as nossas casas, para o cônjuge ainda não convertido, para o filho que ainda não se arrependeu e creu em Jesus Cristo, para o irmão, para o amigo que continua vindo e aprendendo o Evangelho, que precisa se decidir. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que ouviram a Tua palavra e que aceitem nesta noite o convite de Jesus, o convite da graça. Que venham até Ele, aqueles que se consideram cansados e sobrecarregados de seus pecados e recebam um verdadeiro alívio, descanso para as suas almas. Que tomem sobre eles, sobre si, o jugo de Cristo
e carreguem o fardo dele que é leve, porque ele carregou todos os nossos pecados até a cruz. Ele verteu o seu sangue por nós. Que os homens possam crer, que as crianças possam crer, que os velhinhos possam crer, que todos nesta noite possam crer em Jesus e, confiados nele, experimentarem a paz que excede todo o entendimento. Que de mente e coração possamos aceitar e receber a mensagem celestial, a mensagem de Cristo, o pão da vida que desceu dos céus. Que todos lembrem que ninguém poderá vir ao Pai se não for por meio de Jesus. Só Cristo salva. Ó Senhor, atende a nossa oração, atende o nosso clamor, pois oramos humildemente no nome de Cristo, nosso Redentor maravilhoso. Amém.